pessoal. Estamos aqui para mais um programa da parceria Saúde, Justiça e Educação. Nós temos um programa que vai ao ar agora, que é continuidade, né, de uma série que a gente vem transmitindo já há algumas semanas. E nós temos como tema principal a questão da violência psicológica. Então, gente, nós temos aí nessa tela para vocês a discriminação aí dos programas que nós já fizemos dessa série. Então, o objetivo é que a gente embase a ação dos profissionais da educação para poderem atender melhor aos nossos estudantes, né? E entendermos como é que acontece essa questão da violência psicológica e de que forma a gente pode identificar, interceder, né? E, inclusive, termos uma possibilidade de trabalhar coletivamente com esse assunto na rede, né? Então, vocês têm aí os programas que já foram exibidos, e nós temos também a possibilidade de que vocês retomem esses programas. Podia pôr o próximo slide, por favor? Nós temos aí, gente, para quem tiver interesse em assistir os programas anteriores, nós temos aí, é só você digitar lá no Google o canal Desenvolvimento Profissional do Centro de Mídias de São Paulo, e vocês vão poder acessar todos esses programas que já foram ao ar, tá ok? E hoje nós teremos a doutora Nálida Coelho Monte, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que ela vai desenvolver o tema violência psicológica e violência doméstica. Esse tema vem complementando o programa da semana passada, que a gente teve desenvolvimento com um foco mais voltado para as questões de saúde. Essa semana a gente tem esse foco mais com o viés da justiça. Nós teremos o nosso chat aberto durante todo o tempo, a gente convida vocês a colocarem lá suas questões, seus comentários, que a gente vai estar passando isso para a doutora Nálida, para que a gente possa fazer uma discussão em cima das dúvidas de vocês. Professora Nálida, doutora Nálida, seja muito bem-vinda, viu? Tem a palavra, por favor. Muito obrigada. Tá conseguindo ouvir bem? Tá tudo certinho com áudio? Tá, né? Bom, obrigada, Silene, pela apresentação, pela introdução. Na verdade, eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Mais uma vez, poder fazer parte dessa formação com vocês, na primeira vez que eu tô nesse debate com Silene. Queria agradecer também, além disso, a preocupação da Lita, né, de proporcionar essa transmissão com o maior cuidado possível, e dizer que eu vou tentar dividir a minha fala em algumas partes, né? Num primeiro momento, eu vou explicar muito brevemente o que é a Defensoria Pública, até para vocês, para todo mundo entender direitinho o que é que eu faço, e quando se pode procurar, né, a Defensoria Pública quando existir algum problema relacionado a qualquer espécie de violência de gênero ou violência doméstica, explicar um pouquinho também alguns pressupostos que eu considero que são muito relevantes e importantes para a compreensão, não só do que é a violência psicológica, mas também de outras formas de violência que são descritas tanto na Lei Maria da Penha como em tratados internacionais, e, por fim, tentar estabelecer alguns crimes que podem ser classificados ou que podem ocorrer em decorrência da prática da violência psicológica. Então, seria mais ou menos essa divisão.
Primeiro, então, eu queria só destacar inicialmente que a Defensoria Pública ela é uma instituição que está prevista na Constituição e tem como objetivo principal a promoção dos direitos humanos e a defesa dos necessitados em todos os graus de jurisdição, né, de forma judicial ou extrajudicial. Nesse ponto, eu acho importante também dizer, né, e considerar que o próprio conceito de necessitado, ele sofreu uma variação com o passar do tempo. Então, no primeiro momento, ele englobava principalmente pessoas que não podiam constituir advogado ou advogada sem prejuízo do próprio sustento, e depois passou a abranger também pessoas que, por circunstâncias específicas, circunstâncias econômicas, políticas, sociais, de gênero, de raça, orientação sexual, identidade de gênero, entre outras, se encontram em uma situação especial de vulnerabilidade que as impossibilite ou dificulte de ter acesso ao sistema de justiça formal ou informal. Então, esse é o caso, por exemplo, das mulheres em situação de violação de direitos, né, no qual o atendimento da defensoria ele pode se dar tanto por critérios de vulnerabilidade social, e aí aqui em São Paulo a gente tem um critério de renda familiar de até 3 salários mínimos, ou que pode ser em razão, né, dessa vulnerabilidade decorrente, dessa vulnerabilidade que é decorrente de uma situação específica de dificuldade de acesso ao sistema de justiça formal ou informal. E aí, nesse caso, essa deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, que orienta o atendimento de mulheres em situação de violência, recomenda, inclusive, a possibilidade de superação do critério de vulnerabilidade social para atender também mulheres que, mesmo ganhando, né, mais de 3 salários mínimos, se encontrem em situação de violência doméstica e familiar. E aí, nesse caso, essa deliberação do Conselho Superior da Defensoria estabelece que a renda do agressor ou do autor da violência não pode fazer parte da renda familiar, né, para quando se fizer esse cálculo. Não se pode considerar também nesse patrimônio familiar qualquer bens ou valores em que a mulher não tem acesso, ainda que de forma transitória, e se recomenda o atendimento de mulheres em situação de violência, ainda que ganhem mais de 3 salários mínimos, principalmente para adoção de medidas urgentes, né, como o pedido de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, o pedido de busca e apreensão de crianças e adolescentes. Então, nesses casos, o atendimento das mulheres, né, se justificaria não em razão apenas da vulnerabilidade social, mas também da dificuldade de acesso à justiça por uma situação de violação de gênero, né? No caso específico da Lei Maria da Penha, o atendimento, a própria Lei Maria da Penha assegura, né, nos artigos 27 e 28, para todas as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, desde a fase policial, a orientação jurídica e a orientação jurídica gratuita e o acompanhamento, né, das ações em andamento. Então, portanto, o atendimento da Defensoria Pública estaria fundamentado nesses artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Além disso, nos locais em que se faz atendimento por parte da Defensoria Pública aqui em São Paulo, esse atendimento se caracteriza por ser integral, ou seja, não só o requerimento de medidas protetivas de urgência e o acompanhamento de ações, eventuais ações criminais, mas também o ajuizamento de qualquer ação de família, como guarda, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, que as mulheres necessitem. Esse atendimento aqui em São Paulo, ele existe junto aos JVDs, né, que são os juizados de violência doméstica e familiar, Oeste, Norte, Sul, Central e Leste, e na Casa Mulher Brasileira, e no interior ele existe na cidade de São José dos Campos e em Campinas, né, que foi criado, que há uma vaga já criada e aguardando para ser provido, para ser lotado. O atendimento da Defensoria pode ser acessado por meio de um canal 0800, né, o telefone 0800 773 4340, ou por meio do site da Defensoria, que é www.defensoria.sp.def.br. Nesse caso, bastando que se preencha um formulário de atendimento eletrônico. Atualmente, como a gente acompanha
as fases de reabertura por causa da Covid-19 do Plano São Paulo, quando se passa para uma fase mais flexível em relação ao distanciamento social, o atendimento da defensoria ele é tanto por via remota quanto por via presencial, ele é misto. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, né, eu diria que fixaria alguns pressupostos iniciais para a gente conseguir compreender de uma forma mais clara esse assunto da violência contra as mulheres, mais especificamente da violência psicológica. Então, o primeiro pressuposto que eu queria deixar claro é que a análise de toda e qualquer legislação aqui, ela vai ser feita à luz de uma perspectiva de gênero. Então, nesse sentido, né, o gênero ele pode ser, ele vai ser entendido aqui da forma como eu vou colocar, como um produto de uma construção social, e não apenas como resultado da simples diferença ou diferenciação biológica entre homens e mulheres, ou seja, a partir essa constatação, ela tem como consequência, né, a problematização das características que são atribuídas aos homens e às mulheres, ou os papéis sociais que são atribuídos a homens e mulheres, em que determinam seus comportamentos e as expectativas, aquilo que se espera, né, de cada um dos gêneros em uma dada sociedade, em um dado momento histórico. O que eu estou aqui firmando como pressuposto é que, na verdade, não é o corpo que determina os lugares sociais, mas essas construções sociais, culturais e políticas. O outro ponto de partida fundamental é a constatação de que existe uma tensão estabelecida entre o que é ser homem e o que é ser mulher, porque os papéis atribuídos a homens e mulheres, via de regra, né, para homens, destinado ao espaço público, ou papel de provedor, ou características que são associadas à masculinidade, como coragem, força, capacidade de mando, decisão, tendem a criar uma hierarquia autoritária em relação às mulheres, né, e ao significado do que é ser mulher nessas sociedades ditas patriarcais, né, que acabam sendo percebidas como passivas, recatadas, voltadas à questão doméstica, né, em que se espera que mulheres priorizem, por exemplo, maternidade e casamento. Portanto, o ponto fundamental aqui não é a existência de diferenciação por si só, a existência de diferenciação de papéis entre homens e mulheres, mas o desvalor que é atribuído, né, ao papel da mulher ou ao papel feminino especificamente. Então, nessas sociedades, né, consideradas ou ditas patriarcais, o estabelecimento dessas relações desiguais ou dessas assimetrias entre homens e mulheres acaba gerando aí não só essa desigualdade, mas também acaba tendo como consequência a violência contra as mulheres, né? Essa desigualdade entre homens ou mulheres, elas são cotidianamente reforçadas por um conjunto de mecanismos, né? Como costumes, religião, sendo reforçadas, inclusive, por instrumentos legislativos. Citaria aqui como exemplo algumas legislações que, apesar de já terem sido reformadas, fazem com que a gente... É inevitável a constatação de que a gente vem de uma tradição jurídica que é patriarcal. Então, estaria aí como exemplo o casamento reparador, que era um instituto previsto no Código Penal, no qual se deixava de aplicar a pena quando a mulher se casava com o estuprador, né? Porque o objetivo principal da criminalização do estupro não era a preservação da dignidade ou da liberdade sexual das mulheres, mas o direito do homem de se casar com a mulher virgem. Então, esse instituto, né, do casamento reparador acabava suprindo a proteção desse bem jurídico pelo Código Penal. E ele foi revogado, né, muito recentemente. Assim como também outros institutos, como o débito conjugal, que estabelecia ali a obrigação de manter relações sexuais na constância do casamento,
como deveres dos cônjuges, né, e principalmente das mulheres, o que acabou fazendo com que muitos, durante muito tempo, se considerasse a inexistência de estupro no decorrer do casamento ou da união estável. Assim como também, até em 1962, o homem era considerado chefe de família, né, sendo provedor, podendo fixar, por exemplo, o endereço da família, ou conceder autorização de mulheres para exercer atividade fora de casa. Então, toda essa tradição jurídica patriarcal, apesar do ordenamento jurídico ter passado por reformas legislativas, né, no que se refere a essas legislações que eu citei, que são legislações discriminatórias, até um passado recente, essas legislações elas eram vigentes. E ainda que elas tenham sido revogadas, elas têm um considerável impacto ainda no modo como o direito ele é interpretado, né? Tem uma estudiosa, uma pesquisadora que eu gosto muito, que chama Ana Lúcia Sabadell, que ela denomina, né, o modo como o direito é interpretado ainda hoje, mesmo com a revogação dessas legislações discriminatórias, a partir de um viés patriarcal, né, ela chama isso de um patriarcalismo jurídico, né, no qual ela verifica ainda que essa tradição jurídica patriarcal e esses estereótipos, esses estigmas de gênero que ainda informam a atuação de aplicadores do direito, fazem com que, né, em momentos de disputa, de interpretação legislativa, esses estereótipos, essas visões patriarcais, elas ainda sejam validadas, né? Então, portanto, essa relação desigual existente entre homens e mulheres é ainda um campo fértil para a utilização da violência do lado de todos esses mecanismos sociais de controle da mulher que eu citei até agora, como costumes, religião, cultura e a própria lei, né? A violência seria mais um desses instrumentos de controle social das mulheres, né? Ou seja, de manutenção das mulheres nesses papéis ou nesses estigmas tradicionais de gênero. Tanto por isso que um conjunto de legislações internacionais, e eu citaria aí duas especificamente, as Recomendações Gerais 1935, né, do CIDOL, e a Convenção Belém do Pará, reconhecem a existência de uma relação de circularidade entre discriminação e violência de gênero, ou seja, a violência ela é uma forma de discriminação de gênero, ao tempo que também é uma consequência dessa discriminação. E reconhece, dessa forma, que não há como enfrentar a violência de gênero sem que se reduza a discriminação contra as mulheres. Quer dizer, apenas o enfrentamento da violência pela via somente da punição, ela é inócua, né? Sem que se enfrente a eliminação da discriminação contra as mulheres. E, por fim, diria, né, que a violência de gênero ela é definida na Convenção Belém do Pará como qualquer ato ou como qualquer conduta que é baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico às mulheres, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Tanto a Convenção reconhece, né, ainda alguns tipos de violência, especificamente a violência física, a violência sexual e a violência moral, e nesse aspecto específico, a Lei Maria da Penha vai além, né, até desse tratado internacional, na medida que reconhece, além desses três tipos específicos de violência, a violência moral e a violência patrimonial, e estabelece ainda a Convenção Belém do Pará, que a violência pode ser causada, pode ocorrer tanto em ambientes públicos, né, como, por exemplo, no ambiente de trabalho, e exemplifica alguns tipos de violência que ocorrem no ambiente público, como o assédio sexual, o tráfico, a exploração de mulheres e estupro, a tortura, e estabelece também que a violência pode ocorrer no ambiente privado, né, ou no âmbito das relações íntimas
de afeto e das relações familiares. E determina ainda que a violência pode ser perpetrada ou pode ser tolerada pelo Estado. Aqui eu diria que, nesse caso, a violência perpetrada pelo Estado seria aquela violência que é prevista tanto em legislações discriminatórias, quanto por meio da violência institucional, né, que pode ser definida como condutas ou omissões de qualquer órgão ou agente do Estado que fragilize a proteção ou a preservação de direitos das mulheres. E aí, dito isso, né, eu diria, né, que essa preservação das mulheres ela se justifica, né? Essa preservação que eu digo, tanto no âmbito internacional, por meio de tratados e convenções de proteção, como também no âmbito nacional, né, por meio, inclusive, da Lei Maria da Penha, que é o principal instrumento de proteção das mulheres no que se refere ao enfrentamento à violência doméstica, ela se justifica como consequência dessa peculiar situação da mulher, ou de vulnerabilidade da mulher, dentro desse contexto, né, em que as mulheres, por uma situação de desigualdade de gênero, acabam estando mais expostas a situações de violência. Então, essa proteção especial, ela se justificaria no plano fático como uma ação afirmativa, né, uma medida de aceleração de igualdade em relação aos homens, ou seja, o ponto fundamental é que não basta que se garanta a igualdade formal, a igualdade perante a lei, mas que se garanta também a igualdade material. Aqui, pelo menos, quando eu falo em igualdade material, destacaria pelo menos duas acepções ou dois âmbitos de igualdade material, que seria em relação ao ideal de justiça redistributiva, que é aquela que pode ser encarado como uma forma de distribuição igualitária de recursos econômicos, e numa segunda perspectiva, numa perspectiva de reconhecimento de identidades, né? Ou seja, que aqui, né, fazendo uso de um referencial teórico, o da concepção bidimensional de justiça de Nancy Fraser, para dizer, em outras palavras, que a discriminação ela pode implicar, ela pode ter como consequência a pobreza, e a pobreza pode ter como consequência também a discriminação. Bom, então, a partir da análise, né, dessas respostas específicas no plano internacional de direitos humanos, né, por meio dessas convenções internacionais, a Convenção para a Eliminação do Preconceito e Discriminação contra as Mulheres, e no plano regional de proteção, a Convenção Belém do Pará, o Brasil acabou se obrigando, né, no âmbito internacional, a proteger as mulheres, né? Então, isso significa esse dever de proteção integral, ou dever de devida diligência, significa que o Brasil se compromete, né, num plano internacional, ao enfrentamento da violência contra as mulheres, né? Ou se compromete a reconhecer que as mulheres têm um direito a uma vida sem violência. E isso implica um conjunto de obrigações, né, para o Brasil, que são obrigações de caráter legislativo, como a Lei Maria da Penha é um exemplo desse tipo de legislação, né, em que destinada a acelerar, um mecanismo que é destinado a acelerar a igualdade entre homens e mulheres, medidas de caráter administrativo, medidas de caráter preventivo, né, como citaria aí como exemplo a própria questão de uma educação baseada em direitos humanos e que leve esses aspectos e que debata, né, o papel da mulher ou os estereótipos tradicionais de gênero em sociedades patriarcais, medidas de caráter de reparação, né, medidas de caráter de prevenção geral e especial. Então, esses tratados assinados pelo Brasil têm esses objetivos fundamentais, né? Por fim, eu acentuaria ainda que para além disso, né, para além desses objetivos específicos, desses tratados e convenções internacionais de direitos humanos, eles também são incorporados à legislação brasileira como parte do ordenamento jurídico interno. Então, é possível que se faça controle
né, dessas leis, de medidas legislativas e administrativas, à luz desses parâmetros internacionais, né, que tem caráter cogente ou caráter obrigatório, além, é claro, de ter uma importância fundamental, porque eles também acabam definindo as agendas, né, as agendas das próprias definições de políticas públicas, né, que por algum motivo internamente podem não ser adotadas, né? Ou porque determinados governos considerem que essas agendas relacionadas à igualdade de gênero elas não sejam uma prioridade, ou porque desafiam o interesse de grupos hegemônicos, né? Então, a tutela desses direitos das mulheres no âmbito internacional acabam tendo como ponto positivo também a inclusão desses direitos das mulheres em uma agenda nacional como decorrência dessas pressões internacionais. Tanto que a Lei Maria da Penha é decorrência de uma pressão internacional semelhante. Né? Na verdade, a Lei Maria da Penha decorre de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu que o Brasil é negligente no que se refere ao enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres, e essa negligência foi reconhecida a partir da análise do caso Maria da Penha Fernandes contra o Brasil, que foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, após a Maria da Penha ser vítima de 2 tentativas de feminicídio, e após quase 18 anos de tentativas de responsabilização do seu ex-companheiro, do seu ex-companheiro que teria praticado essas tentativas de feminicídio, não obteve por parte do Estado brasileiro nenhum tipo de resposta, né? Portanto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acabou recomendando, dentre outras coisas, a indenização, né, da Maria da Penha Fernandes, e recomendou que o Brasil adotasse procedimentos jurídicos simplificados em relação ao enfrentamento da violência doméstica, que realizasse capacitação de seus agentes, né, tanto no que se refere ao atendimento nas delegacias de polícia, quanto no judiciário, e recomendou ainda reformas legislativas, né? E aí a principal consequência dessas reformas legislativas foi, sem dúvida nenhuma, a promulgação da Lei Maria da Penha no ano de 2006, né? Que é um instrumento específico de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, acho que entender a Lei Maria da Penha é entender, em primeiro lugar, que o paradigma de enfrentamento à violência doméstica no Brasil, ele pressupõe, além da responsabilização de quem comete a violência, né, que, além do aspecto da punição, ele pressupõe a adoção de medidas de prevenção à violência e pressupõe também a adoção de medidas de proteção às mulheres, ou seja, de minoração dos efeitos da violência a que as mulheres já são expostas. E aí a Lei Maria da Penha enumera ou elenca um conjunto dessas medidas de minoração dos efeitos da violência, dentre as quais eu destacaria aqui a própria previsão, né, das várias medidas protetivas de urgência que podem aí determinar o afastamento dos agressores do lar conjugal, a proibição de contato, aproximação, restrição do porte ou do uso de arma, fixação de guarda, né, ou restrição de guarda, principalmente nos casos em que crianças e adolescentes também sejam expostos, ou de modo direto ou indireto, a situações de violência, e que a Lei Maria da Penha ainda reconhece a violência doméstica como uma violação de direitos humanos, né? E ao fazer isso, o Estado brasileiro passa uma mensagem importante, né? Que é a de que esse conflito, ainda que ele seja um conflito familiar, ele não é um conflito privado, né? Ele é um conflito público na medida em que o Estado tem um interesse em proteger tanto a mulher como todos os membros da família de um ambiente violento, ou seja, é o reconhecimento de que, embora a família seja um espaço de colaboração, de solidariedade existente entre seus membros, e é isso que é a família, né? Ela também pode ser um espaço de violação de direitos humanos. E quando isso ocorrer, o Estado tem todo o interesse de proteger os membros da família, principalmente mulheres, em situação de violência. Portanto, esse é o cenário,
né, de promulgação e de conceitos iniciais aí da Lei Maria da Penha. Destacaria ainda, né, que a Lei Maria da Penha, assim como convenções internacionais, estabeleceu ou elencou algumas formas de violência específica, e aí eu vou entrar mais propriamente no assunto que nos traz para essa conversa, né, que são as formas de violência que são reconhecidas ou que são estabelecidas na Lei Maria da Penha. Portanto, a Lei Maria da Penha estabelece aí como formas de violência principal a violência física, sexual, moral, patrimonial e a violência psicológica, que eu vou tecer comentários mais detalhados, mais específicos em relação a esse tipo de violência. Antes de adentrar esse assunto, eu queria ver com a Silene se ela tem alguma pergunta já, ou se tem alguma interação em relação a esse primeiro momento. Nálida, temos sim algumas considerações, temos aqui apoio, né, de participantes assistindo, concordando com a importância do tema. Então, a professora Eliane disse que o tema é muito adequado ao momento que estamos vivendo. Temos aqui a professora Vanessa e a professora Ana Paula, assim, apoiando a sua fala com palmas, né? E temos algumas questões que já começam a chegar. Uma delas, eu acho que tem a ver com esse momento da sua apresentação. Eu acho que vale a pena a gente passar por ela, mesmo porque acho que você deve voltar a ela depois, né? Mas aqui tem a seguinte colocação. O Brasil, pela sua fala, né? O Brasil se obrigou, em um plano internacional, a proteger as mulheres? Por favor, explique melhor. Temos legislações por iniciativa externa ao nosso país? Não conseguimos reconhecer essa necessidade sozinhos? A pessoa pede que você explique melhor se foi isso mesmo que ela entendeu. Perfeito. Então vou explicar isso. É o seguinte, não é que quando o Estado brasileiro ele se compromete em relação à assinatura desses tratados, dessas convenções internacionais, né, o próprio Estado brasileiro toma para si, então, a responsabilidade de cumprimento desses padrões mínimos, né? Então, esses tratados e esses tratados e convenções internacionais, quando tem caráter obrigatório, quando tem caráter cogente, né, eles importam, sim, obrigações para o Estado brasileiro. Normalmente, esses tratados internacionais, eles acabam reconhecendo direitos que são considerados num plano internacional, direitos mínimos que todos os estados que são signatários desses tratados ou dessas convenções internacionais são obrigados a aceitar. Então, o Estado brasileiro, num sistema de proteção global, assinou, né, a Convenção para a Eliminação do Preconceito e Discriminação contra as Mulheres, ou seja, esse tratado assinado perante a ONU, e num plano regional, que num plano da Organização dos Estados Americanos, o Brasil se comprometeu na defesa dos direitos das mulheres a partir da assinatura da Convenção Belém do Pará. Esses compromissos internacionais, essa legislação internacional tem caráter obrigatório? Tem, né? Tanto que os tratados, durante muito tempo, houve um dissenso jurisprudencial e doutrinário sobre qual que é o valor desses tratados para a legislação brasileira, né? Se eles teriam, inclusive, quando versam sobre direitos humanos, há, inclusive, a previsão na Constituição Federal de que, se esses tratados eles forem aprovados como emendas constitucionais, eles têm uma validade semelhante à própria Constituição Federal, né, que é a norma de mais alto valor no ordenamento jurídico brasileiro. Mas que, se não forem aprovados como emendas constitucionais, né, que é uma aprovação, que tem um processo de tramitação mais dificultoso, mais solene, eles têm um valor acima das legislações ordinárias, né? Eles têm um caráter supralegal, ou seja, embora eles estejam abaixo da Constituição Federal,
eles estão acima da legislação ordinária federal. Portanto, não sei se eu respondi a pergunta, mas o Brasil se obriga, a partir do momento em que assina esses tratados e convenções internacionais, no plano internacional e no plano nacional, a defender, a proteger esses direitos que são considerados mínimos. Então, esses tratados, eles prevêem, por exemplo, um conjunto de direitos materiais das mulheres, como direito à vida, direito ao emprego, direito à nacionalidade, direito à saúde, direito a cuidados médicos, né, direito a gerir e administrar seus próprios bens, direito de participação política, né? E aqui eu destacaria a importância da representatividade das mulheres na política, né, para definição de agências, normalização da presença de mulheres em espaços de poder, como algo que é essencial para a democracia. E reconhece ainda a obrigação dos Estados-partes de adotarem medidas que garantam a igualdade e não discriminação, incluindo ações afirmativas de caráter legislativo para a redução da desigualdade em um menor espaço de tempo. Portanto, todos os países que se obrigam, né, na assinatura desses contratos, desses tratados e convenções internacionais, na medida em que não asseguram esses direitos materiais, que, de um modo muito resumido, eu acabei de citar, acabam descumprindo essas obrigações no plano internacional, que podem resultar aí em condenação do Estado brasileiro no que se refere a esses compromissos assumidos internacionalmente. Foi, inclusive, o que aconteceu no caso Maria da Penha Fernandes, né, em que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que no plano, no plano regional de direitos humanos, realiza a fiscalização do cumprimento desses tratados internacionais de proteção, né, dos direitos das mulheres, reconheceu que o Brasil, no caso da Maria da Penha, não cumpriu com essas obrigações assumidas nesses tratados internacionais, e, portanto, por isso, condenou o Estado brasileiro à produção dessa legislação de proteção às mulheres, que veio a ser a Lei Maria da Penha, né? Então, é isso. Doutora Nálida, ok, eu acho que respondeu sim. Obrigada. Respondeu? Imagina. Sim, obrigada. Em relação à fala da Eliane, né, em que ela traz aí o contexto, a importância do debate desse tema, principalmente em relação ao contexto, não sei se ela faz menção especificamente ao contexto da pandemia da Covid-19, mas com certeza, né, esse contexto da pandemia da Covid-19 é um contexto em que a gente tem, né, uma piora na situação das mulheres de um modo geral, tanto no que se refere a questões como dificuldade de ausência de acesso à saúde, né, por causa da sobrecarga do sistema de saúde. Então, a gente tem aí a situação em que o país se encontra entre um dos principais países do mundo com maior taxa de mortalidade materna em decorrência da pandemia da Covid-19, porque as mulheres não têm tido acesso, um acesso de qualidade, principalmente ao pré-natal, em razão da sobrecarga do sistema de saúde, né, em que as mulheres enfrentam especificamente problemas relativos à feminização da pobreza, né, a desigualdade em relação ao acesso a emprego, e enfrentam problemas específicos em relação à violência doméstica, né, porque as mulheres acabam, nesse contexto de utilização de medidas não farmacológicas necessárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, dentre as quais o distanciamento social, as mulheres acabam sujeitas aí a uma maior vigilância, né, quando se encontram em situação de violência doméstica, uma maior vigilância em relação ao seu agressor, há uma dificuldade maior de acesso aos serviços, de atendimento, né, por conta dessa dificuldade de deslocamento. O mesmo ocorre com crianças e adolescentes, né, que podem estar sujeitos a uma situação de violência sexual. Essa situação de vigilância constante e até ensino remoto, considerando que a escola também é um dos principais locais em que as crianças podem efetuar pedidos de ajuda
quando estão em situação de violência ou de violência sexual, né, mais especificamente, é um agravador, né, com certeza. A gente está vivendo um período em que essa violência que ocorre no ambiente íntimo, de afeto, a violência doméstica, ela pode ser mascarada, né, pela pandemia da Covid-19. Então, isso exige, obviamente, de todos nós, enquanto integrantes do sistema de justiça e da educação também, né, que são pessoas que acabam tendo uma função fundamental também por estarem em contato com crianças e adolescentes que podem estar em situação de violência, acabam exigindo desafios especiais, né, para que a gente consiga aí romper essas dificuldades, né, de acesso aos serviços. Mas é muito importante isso que a Eliane coloca, né? De que esse contexto da pandemia de Covid nos torna particularmente envolvidos ou comprometidos nesse desafio de superação da violência, né, nesse contexto da pandemia. E uma das formas de superação desse desafio, com certeza, é fazer o que a gente está fazendo agora, que é essa roda de conversa, de capacitação e de aprendizado em relação a mecanismos de proteção, né, de mulheres e de crianças e adolescentes. E aí, nesse contexto, a Lei Maria da Penha, ela estabelece, né, ela preceitua, ela nomeia num rol exemplificativo alguns tipos de violência que as mulheres podem estar sujeitas, né? A principal forma de violência que as mulheres estão sujeitas atualmente, até a partir de uma pesquisa do Data Senado do ano de 2019, né, 61% das mulheres que noticiam a violência, que são expostas, noticiam situações de violência física, né, que ainda é o tipo de violência mais comum. Então, a violência física é a lesão à integridade física ou psicológica das mulheres, né? O tipo de violência mais comum. A Lei Maria da Penha ainda conceitua a violência sexual como sendo qualquer forma de conduta que constrange a mulher a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não desejada, né? Ou que induz a mulher a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, né? Ou que a impeça de utilizar qualquer método contraceptivo que force a mulher ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, ou que, mediante qualquer método, né, qualquer conduta como coação, chantagem ou suborno, limite ou anule, de qualquer modo, exercícios dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Portanto, a violência sexual ela vai além, né, das condutas de estupro, e a Lei Maria da Penha ainda reconhece aí como a possibilidade de ocorrência de violência sexual a utilização de métodos ou tentativas de controle dos direitos sexuais ou reprodutivos das mulheres de um modo geral. A violência moral, que ela está mais associada aos delitos relacionados à honra, né? A Lei Maria da Penha define violência moral como sendo qualquer conduta relacionada aí à calúnia, injúria ou difamação. A violência patrimonial, a Lei Maria da Penha define como sendo qualquer conduta que restrinja ou impeça que as mulheres tenham acesso aos seus bens, aos seus patrimônios, incluindo aí salários, né? Administração livre de seus bens e seus patrimônios, além da retenção de documentos, né? A retenção de documentos é uma coisa bem comum na violência doméstica e pode ser caracterizada como violência patrimonial, e a violência psicológica, que eu vou me deter um pouquinho mais, por ser o tema da nossa conversa de hoje, né? Que ela pode ser encarada como que ela pode ser exemplificada, né, como qualquer conduta que cause nas mulheres um dano emocional, uma redução de autoestima, uma perturbação ao plano de desenvolvimento,
espécies de degradação da mulher ou controle de suas ações, né, de seus comportamentos, de suas crenças, de suas decisões. Esse tipo de violência, ele pode ser praticado por diversos meios, né? Ele pode ser praticado por meio de constrangimento, por meio de humilhação, por meio de intimidação, chantagem, né, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, exploração, perseguição contumaz, ou qualquer outro meio que prejudique ou limite a autodeterminação de mulheres ou comprometa a sua saúde psicológica. Portanto, a abrangência, né, daquelas condutas que podem classificar a violência psicológica, ela é bem ampla. O que eu acho que é importante destacar nesse aspecto são duas coisas. A primeira é que a violência psicológica, depois da violência física, é o tipo mais comum de violência que as mulheres estão sujeitas, estão submetidas. Segundo, é um tipo de violência que é de difícil identificação, porque é diferente da violência física, é um tipo de violência que não deixa marcas visíveis, né? E terceiro, porque é um tipo de violência que, embora ela possa ter os seus efeitos, suas consequências agravadas, principalmente quando elas ocorrem de modo crônico ou de modo repetitivo, são condutas que são mais difíceis de serem comprovadas, né? Então, é um desafio muito grande, tanto o reconhecimento por parte das próprias mulheres ou dos aplicadores do direito desse tipo de violência, quanto em decorrência de sua comprovação. Tem um livro que trata sobre esse assunto, que é muito interessante, que é escrito por uma juíza de direito, que chama Violência Psicológica. O nome do livro lembrar aqui, o nome da autora é Ana Luísa Schmidt Ramos, e o nome do livro é Violência Psicológica contra a Mulher, né? Em que ela estuda alguns aspectos decorrentes da violência psicológica e do dano psíquico que decorrente, que é consequência dessa violência psicológica. Eu achei interessante em que ela destaca, né, nesse livro, a partir de alguns referenciais teóricos estabelecidos, o que ela denomina as intenções ou estratégias do agressor ao praticar violência psicológica. E aí, dessa forma, quando ela descreve, né, esses tipos de abuso emocional, como os que descreveu o abuso, essas formas de abuso emocional de um jeito mais didático, né? Em que eu vou tentar descrever aqui para que fique mais fácil a visualização do que poderia caracterizar esse abuso emocional, essa violência psicológica. Então, ela descreveu, com base na intenção ou nas estratégias, né, de agressores, um tipo de dano emocional que visa a provocar a submissão e o medo, né, de mulheres ou das vítimas, e como exemplo desse tipo de conduta, ela destaca ameaças, né, como ameaça de morte, ou ameaças, por exemplo, de pôr fogo na casa, de matar animais de estimação, de provocar, colocar filhos ou filhas em perigo, né, de ajuizar ações tendentes a requerer a guarda dos filhos ou impedir contato com os filhos e filhas. Então, o dano emocional pode estar caracterizado, por exemplo, nessas condutas que tenham por finalidade a submissão e o medo das mulheres em situação de violência. Um outro tipo de conduta que também pode caracterizar o dano emocional ou violência psicológica é quando o agressor ele objetiva controlar ou isolar a mulher, né? Esse objetivo específico, ele ocorre para privar a mulher de ter acesso a recursos ou a pessoas para que ela se volte unicamente para ele, né?
Então, nesse caso, o objetivo principal dessas condutas é minar a própria capacidade das mulheres em avaliar a sua situação específica, né? Ou seja, a própria capacidade da mulher de saber, de romper o ciclo da violência ou de buscar ajuda, ela pode ser comprometida por meio dessas condutas de isolamento por parte do agressor. Então, exemplos dessas condutas, né, são a limitação da locomoção das mulheres, ou seja, você proíbe as mulheres de ter contato com a família, de ter contato com amigos, de ter contato com parentes, de realizar atividades laborativas, proíbe as mulheres de terem acesso ao trabalho, acesso à educação, controla os recursos financeiros. Eu, por exemplo, atendi um caso, no ano passado, atendi um caso em que o agressor, ele controlava de forma estrita os recursos financeiros a que a mulher tinha acesso, né? Então, a mulher, ela estava numa situação de especial vulnerabilidade porque ela era ela não era brasileira, né? Então, ela não tinha suporte familiar no Brasil. No Brasil, ela não conseguia exercer a profissão para a qual ela foi formada, porque não havia esse reconhecimento, essa possibilidade de exercício da profissão no Brasil, então ela exercia única e exclusivamente a atividade do lar, né? Que apesar de ser um serviço difícil e meritório, é um serviço que não é remunerado, é um serviço que que quase 100%, né, feito por mulheres e feito de um modo gratuito, de um modo não remunerado. Então, ele deixava ela com acesso aos mantimentos para um determinado período de tempo, e fora daquele período de tempo, os mantimentos permaneciam trancados, né, nos armários, deixava ela com dinheiro, às vezes, só para pegar um Uber ou pegar um ônibus para conseguir pegar o filho na escola, e deixava ela com comunicação restrita em relação a vizinhos, né, porque ele preferia que a família residisse em uma chácara, né, praticamente sem vizinhos. Então, ela não tinha basicamente a quem recorrer, né? E estava, embora ele não tivesse ainda praticado nenhum ato de violência física, né, ela estava numa situação de controle e de violência psicológica crônica e repetitiva há muito tempo, né? Em que ela não conseguia distinguir ao certo nem o modo como romper esse ciclo de violência e nem a quem buscar ajuda, né, naquele momento específico. E nem se conseguiria, né, obter essa ajuda desejada. Então, esses são atos, né, de danos emocionais e que visam o objetivo de controle e isolamento das mulheres, né? Um outro tipo de conduta que pode caracterizar também o dano emocional é a deterioração da imagem e da capacidade intelectual que a mulher tem dela mesma. Então, são aquelas condutas em que o agressor normalmente menospreza a mulher, né? Em que acaba tendo como consequência, acaba fazendo com que a mulher deixe de confiar nela mesma, né? Em sua capacidade intelectual. Então, isso é normalmente quando os agressores ou autores de violência associam as mulheres a uma imagem de louca, né, de burra, culpam as mulheres pelos problemas que eles têm, inclusive no emprego, acusam as mulheres de incompetência sexual, afirmam que as mulheres são feias, né? Isso, então, é uma conduta que visa, que objetiva fazer com que as mulheres tenham uma baixa autoestima, né? E, por fim, ela destaca aí como uma outra forma de controle das mulheres por meio desse dano emocional, provocação de dano emocional, a forma como os autores de violência acabam afirmando a sua capacidade, a sua superioridade intelectual em relação às mulheres ou a sua distância emocional em relação às mulheres, sobretudo quando eles percebem que afirmar
se comportar de um jeito distante do ponto de vista emocionalmente, do ponto de vista emocional, vai ocasionar um dano significativo a essas mulheres. Então, essa conduta é uma conduta muito sutil, né, que pode ser caracterizado quando por exemplo, o autor das agressões, né, ele pode controlar o afeto, ainda que não seja ainda que ele não deseje isso, mas porque ele percebe que esse controle, ou esse distanciamento emocional do ponto de vista afetivo, tem um impacto significativo, né, em relação às mulheres. O objetivo dessa conduta é provocar insegurança, né, nas mulheres. Então, esse é um tipo de violência que, como eu falei, é extremamente sutil, né? Ele é tão sutil que ele é denominado por muitos como uma espécie de violência invisível, e dificulta, né, que as próprias mulheres se percebam nessas relações abusivas como vítimas desse tipo de violência e que nesse sentido, algumas medidas também para combater esse tipo de violência, elas acabam sendo de difícil comprovação. Mas ainda assim, é o segundo tipo de violência mais praticado contra as mulheres, de acordo com a pesquisa do Data Senado de 2019, 52% das mulheres noticiaram terem sofrido violência psicológica, né? E só para finalizar a minha fala e também deixar um momento de interação, eu queria só deixar claro também que a Lei Maria da Penha, ela tipifica muitos poucos crimes, né? Ou seja, a Lei Maria da Penha, ela tem é um instrumento legislativo, um instrumento normativo, que tem muito mais a finalidade de enfrentar a violência doméstica por meio da utilização de mecanismos de prevenção e de mecanismos de proteção às mulheres e de redução dos efeitos da violência, do que prevendo mecanismos de responsabilização ou de punição de autores da violência. Para se ter uma ideia, por exemplo, a Lei Maria da Penha tem apenas alguns poucos crimes alguns poucos crimes que são ali tipificados no seu corpo normativo, dentre os quais eu citaria o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que foi tipificado recentemente, e o aumento da pena da lesão corporal provocada no ambiente de violência doméstica. Além disso, de medidas penais, a Lei Maria da Penha só tem a proibição da aplicação de algumas penas específicas e restritivas de direito, né, como a proibição de penas de doação de cestas básicas ou de doação de multas, se aplicadas isoladamente, e a proibição da aplicação da Lei 9.099, né, que é a lei que disciplina os crimes de menor potencial ofensivo. Pronto. São só essas medidas de caráter penal que são ali enumeradas no corpo da Lei Maria da Penha. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando a Lei Maria da Penha prevê esses tipos de violência que eu nominei aqui, como violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica ou violência moral, a Lei Maria da Penha está prevendo tipos de violência a que as mulheres podem estar submetidas e que, uma vez estando submetidas a qualquer um desses tipos de violência, enseja a possibilidade de proteção por meio de seus mecanismos, como as medidas protetivas de urgência. Isso significa que pode ter a manifestação de algum tipo de violência sem que isso seja necessariamente um crime, propriamente dito, né? Ou seja, há situações em que a ocorrência de um tipo de violência, ela pode caracterizar, né, a violência sem que isso seja necessariamente um crime. Um exemplo disso é, por exemplo, a conduta de quando um agressor, ele de forma reiterada, ele afirma para a mulher, por exemplo, que vai tirar os filhos dela, que vai impedir o contato com os filhos por meio de um ajuizamento de ações judiciais. Essa conduta em si,
ela não caracteriza nenhum crime, né, específico, mas ela pode caracterizar, mas ela pode ser uma espécie de violência psicológica, a depender do modo como ela é feita, né, de modo reiterado, causando ali na mulher aquele medo, aquele receio de que, de fato, sobretudo quando a mulher não tem conhecimento de todos os seus direitos, pode acabar ocasionando danos emocionais, né? Mas existem alguns tipos de condutas, né, que são caracterizadas como espécies de violência que podem sim serem crimes previstos no Código Penal brasileiro. No que se refere, por exemplo, à violência psicológica, eu vou citar então aqui alguns, muito brevemente, algumas dessas condutas de violência psicológica que eu descrevi, né, na fala anterior, e que também podem caracterizar crimes previstos no Código Penal brasileiro. A primeira dessas condutas é a conduta de ameaça, né? Então, o que é o crime de ameaça previsto no Código Penal? É aquela conduta que é quando aquele que provoca, né, aquele que ameaça alguém, ameaça de provocar um mal injusto e grave, né? Esse é um crime que ele se caracteriza quando a pessoa tem a intenção, né, de ameaçar um outro, né, de lhe causar um mal injusto e grave. Essa ameaça ela tem que ser uma ameaça concreta, ela tem que ser uma ameaça possível, ou seja, tem que haver um contexto sério para a ocorrência dessa ameaça. É um crime que eu acho importante todo mundo saber, que ele só se procede mediante representação. O que é isso? Que além de você registrar um boletim de ocorrência, no momento desse registro você tem que deixar claro que tem a intenção de processar e de responsabilizar aquela pessoa que provocou a ameaça por aquele crime. Porque tem determinados crimes em que quando o aparato de segurança pública, ou delegacias, ou Ministério Público tiverem conhecimento daquele crime, o Estado necessariamente tem que processar e julgar aquele crime, independente da notícia. É o que ocorre, por exemplo, com a lesão corporal, né, no contexto da violência doméstica. Lesão corporal, estupro, todos esses crimes, quando a polícia ou o Ministério Público tem conhecimento da ocorrência deles, necessariamente tem que instaurar um inquérito policial para investigar, registrar o boletim de ocorrência, ainda que a vítima não queira. Mas existem determinados crimes que, para que ocorra a investigação e o processamento, a vítima tem que autorizar. A ameaça é um desses crimes, né? Em que, além do registro de ocorrência, a vítima, a pessoa que sofreu aquela agressão, ela tem que dar autorização para o processamento e para investigação e processamento desse crime. O prazo para essa autorização é de 6 meses, né? É um prazo de 6 meses a contar da data da ocorrência do fato ou do momento em que se descobre quem foi o autor daquele crime. Então, é muito comum que, no contexto da violência doméstica, muitos crimes de ameaça não são responsabilizados porque a vítima não tem essa informação, né, de que, além do registro da ocorrência ou no momento do registro da ocorrência, ela precisa expressar ali de uma forma expressa, de uma forma clara, que ela deseja que o agressor ele seja responsabilizado por aquele crime, ou seja, que ela autoriza a abertura da investigação e do processamento daquele crime. O mesmo se vale, essa mesma observação vale para uma espécie de violência psicológica que pode ser materializada num crime que foi recentemente tipificado pelo Código Penal, que é a conduta de perseguição contumaz, ou o mais conhecido como stalking, né? Que pode ser caracterizado como uma perseguição de forma contumaz ou de forma reiterada, que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, que restrinja a capacidade de locomoção ou que, de qualquer outro modo, perturbe a tranquilidade da vítima, né? Essa conduta de perseguição contumaz, ela foi uma conduta que é uma conduta que foi recentemente tipificada no Código Penal, que prevê aí uma pena de 2 a 6 anos, né, de reclusão,
e que, para sua caracterização, a necessidade da ocorrência de mais de um ato de perseguição, ou seja, não basta que o agressor, que o autor da violência, persiga a vítima em uma só ocasião, mas que essa ocasião, que essa perseguição, ela seja quanto mais, ou seja, que ela pode ocorrer quando o agressor, ele espera a vítima todos os dias na porta do seu trabalho, na porta de sua casa, na porta, enfim, do metrô, do trajeto que ele sabe que a vítima faça, né, de um modo habitual. Pode se caracterizar também pelo envio de mensagens insistentes, né, comunicação insistente por meio de mensagem de texto, por meio ou por qualquer outro meio. Então, é um tipo de perseguição, né, que pode ser realizado, inclusive, pela utilização de mecanismos eletrônicos e que tem esse objetivo de causar na vítima esse medo ou esse receio, né? Eu destacaria também que uma coisa importante nessa tipificação do stalking ou dessa perseguição quanto mais, ou nesse delito de vigilância constante, é que é um delito que ele é principalmente praticado por homens, embora ele seja previsto no Código Penal, significa que tanto homens quanto mulheres podem estar sujeitos à ocorrência desse delito, mas ele é praticado principalmente por homens, né? Ou seja, num contexto ou numa perspectiva de gênero, porque ele tem basicamente dois objetivos principais, né? O primeiro, ele se manifesta a partir do inconformismo do agressor em decorrência do rompimento de uma relação conjugal ou uma relação afetiva, o que resulta nessa perseguição, ou ele acaba ocorrendo também num contexto em que o agressor ele é incapaz de aceitar a recusa do relacionamento em relação a uma mulher, né? Ou seja, ele é incapaz de aceitar, de lidar com a recusa para um envolvimento em uma relação afetiva, ainda quando não iniciada. Então, esse é uma conduta que também pode ser considerado, ao mesmo tempo, né, um dano emocional, ou uma espécie de violência psicológica e um crime específico de stalking, uma perseguição quanto mais. E, por fim, eu diria que a violência psicológica, ela pode atingir um grau tão elevado, né, um grau de cronicidade e de gravidade tão elevada, que se a gente entender a saúde nos termos como a OMS conceitua, né, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como uma situação de ausência de doenças, essas condutas de violência psicológica praticadas em todas as formas que eu descrevi anteriormente, elas podem se dar num grau tão severo que pode comprometer a própria integridade psíquica das mulheres, ou seja, que podem causar lesão à saúde psicológica das mulheres. E que quando essa violência psicológica causar lesão à integridade psíquica das mulheres, ela pode caracterizar o crime de lesão corporal, né? Porque a lesão corporal, ela é um crime que no Código Penal ela é tipificado como uma lesão à integridade física ou à saúde de outra pessoa. Então, a violência psicológica, ela pode, sim, ser uma espécie de violência, pode caracterizar o crime de lesão corporal, quando a lesão à saúde, né, for tão profunda que cause aí uma lesão à integridade psíquica da pessoa que sofreu, né, esse dano emocional. Então, a comprovação, ela ocorre normalmente por meio de exame pericial, né, em que se constata a ocorrência de um dano psíquico, ou um dano psíquico severo, em que normalmente os peritos vão avaliar ali a ocorrência de fatores ou de características que normalmente se associam ao transtorno de estresse pós-traumático, né? E que tem uma vinculação, um nexo de causalidade com uma conduta que é considerada violenta, né? Com essas condutas que são caracterizadoras aí da violência psicológica. Então, eu não queria me alongar mais para deixar um tempinho para as perguntas. Não sei como que está aí. Doutora Márida, temos sim,
temos comentários, né, de professoras e profissionais da educação, e temos questionamentos também, né? A gente tem aqui várias pessoas se manifestando em apoio à discussão desse tema. A professora Janine, a professora Rosimere, o professor Silvio Luiz, a professora Marinês, a professora Soraya, a professora Maria Aparecida, aqui de Osasco, né? Colocando a necessidade realmente de se discutir esse tema e de que essa discussão, principalmente desse aspecto jurídico, ajude a embasar um pouco aquilo que os profissionais da educação podem fazer no contexto escolar, seja para atender aos estudantes, às mães, às famílias que estão passando por alguma situação que mereça ser percebida e objeto de alguma intervenção, né? Fora que todo esse conhecimento importa para a nossa vida, independente se a gente está no contexto escolar ou não. São informações valiosas de preservação à integridade da pessoa em si, né? Nós temos aqui um combo, doutora Nálida. Olha, temos a professora Vanessa, o professor Eduardo, a professora Maria da Penha, e as perguntas giram em torno dessa questão do abuso psicológico. Mas a professora Vanessa, a princípio, ela faz uma pergunta que eu acho que é um pouco mais rápida, que é qual a diferença entre a vigilância e o cuidado? E logo após, né, como provar o abuso psicológico, que você já passou por ele, mas se puder resgatar, né, e de que forma a justiça acolhe a violência psicológica denunciada quando não há violência física também, já foi contemplada, mas se puder dar uma retomada seria bom. A Lei Maria da Penha também cobre esse tipo de situação, e depois a gente tem, é mais difícil a mulher agredida psicologicamente reconhecer essa violência, ou é mais difícil a justiça reconhecer e amparar essa mulher? Então, você pode dar uma complementada nesses questionamentos desses professores e professoras? Posso, claro. Bom, primeiro eu vou começar pela pergunta da distinção, da diferenciação entre vigilância e cuidado. Bom, só um minutinho. A diferença entre a vigilância e cuidado, às vezes é uma diferença muito sutil, porque às vezes a vigilância vem disfarçada de cuidado, né? Isso, na verdade, uma das coisas que são mais comuns dentro desse contexto em que as mulheres, dentro de um contexto de sociedade patriarcal, em que as mulheres elas são tratadas, na verdade, como objeto, né, ou como mais um objeto, como mais uma extensão, né, da propriedade dos homens. Então, essa diferenciação é, de fato, uma diferenciação muito sutil entre o que é vigilância e o que é cuidado, né? Justamente porque, dentro desse contexto, essa vigilância ela vem disfarçada de cuidado. Assim também como, muitas vezes, atos que são considerados românticos, eles também são atos de vigilância, né? Então, pode ser que, de fato, esses abusos eles venham disfarçados, né? Em condutas ditas como condutas de cuidado ou comportamentos que são considerados românticos, por assim dizer, né? Entre aspas. E aí eu citaria como exemplo aqui, né, as situações em que, por exemplo, o agressor afirma que enfim, propõe um programa romântico todas as vezes em que a mulher manifestar a intenção de sair com amigos. Isso é uma coisa que é muito sutil e muito comum, né? Então, a mulher avisa, vou sair hoje com um grupo de amigos, ou vou encontrar meus familiares, e aí, sabendo que ela tem aquele compromisso naquele dia, uma pessoa que pratica um abuso pode propor um outro programa, vamos fazer um programa romântico nós dois. Então, esse tipo de conduta, né, quando ele tiver essas finalidades, né, de promover o isolamento das mulheres, de promover a submissão, de promover medo, de promover controle,
ainda que eles sejam disfarçados de vigilância, eles, aliás, de cuidado, ou de atos que são considerados românticos, eles podem sim caracterizar comportamentos que são considerados abusivos, né? Então, isso de fato é uma diferença que é bem sutil e que o que a gente tem que fazer é estar bem atenta, né, em relação a isso mesmo. Diria também que vou utilizar aqui como exemplo também de atos que, numa sociedade patriarcal, podem ser nominados como atos de cuidado ou ato romântico. Eu não sei se vocês estão lembrados de um caso que aconteceu, acho que em 2008, que foi um caso que foi bem midiático e televisionado de um modo sensacionalista, que foi a morte da Eloá, vítima de feminicídio praticado por um namorado dela. Isso tem um documentário que é super interessante, que está disponível no YouTube, que chama Quem Matou a Eloá. Nesse documentário, é possível a gente verificar como esse caso ele foi abordado pela mídia naquele ano específico. Foi um caso que foi televisionado durante todo o momento em que ela permaneceu sequestrada, ela foi mantida, ela foi ameaçada com a arma, né? E foi mantida em cárcere privado durante mais ou menos ali 2 dias. Esses dias eles foram intensamente televisionados e foram exibidos, né, por vários canais de televisão. O agressor que mantinha ela, o sequestrador que mantinha ela sob ali, naquele momento, né, sob ameaça de uma arma de fogo, ele foi tratado pela mídia, ele deu entrevista, ele foi tratado pela mídia e tratado pelos negociadores como um jovem romântico e que praticava uma conduta de paixão desmedida, né? Então, essa foi a interpretação que foi dada pela mídia, que realizou a cobertura daquele caso específico e que culminou em ações desastradas. A primeira ação, que culminou em ações desastradas por parte da polícia, né, que foi a não realização de intervenção para proteger a vida da Eloá sob a justificativa de que aquele rapaz era um bom rapaz, era jovem, de bons antecedentes, e que praticava um delito impelido pela paixão, né, e pelo seu sentimento de romantismo em relação a Eloá, e que justificou, inclusive, a entrada de uma amiga da Eloá, né, para que ela tentasse convencer ele, o sequestrador naquele momento, a libertar a Eloá. E a consequência disso foi que a Eloá foi morta, né, no feminicídio, e a amiga dela foi baleada. Então, essa ação desastrada, ela é a prova de que numa sociedade patriarcal, às vezes, essas condutas de vigilância e de perseguição e de violência, elas são disfarçadas, né, como cuidado ou como atos que são considerados românticos ou apaixonados. Diria ainda, dentre as outras perguntas que foram feitas, né, a comprovação desses atos de violência sexual, eu anotei aqui, a comprovação, como se comprova esses atos de abuso emocional e como que há o acolhimento disso, né? A comprovação é uma comprovação, e se a Lei Maria da Penha acolhe, né, esses atos de violência. A comprovação, ela, de fato, ela é uma comprovação, por ser um tipo de violência que não deixa vestígios, ela é uma comprovação que tem uma dificuldade maior, mas eu diria que a gente não pode perder de vista que a palavra da vítima, a palavra das mulheres nesse contexto deve ter um especial valor, ou seja, o relato das mulheres em delitos que não deixam marcas, ou em contexto de violência doméstica, eles devem gozar de um maior grau de valoração, né? Devem ser recebidos de uma maior, deve ser dado ali, né, um maior suporte valorativo a esses relatos,
Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que deve-se atribuir um especial grau de relevância, de valoração e de confiança a esse relato de vítimas, sobretudo se forem relatos verossimilhantes, relatos que não tenham, que não apresentem ali contradições, né? Então, o relato da vítima tem uma importância fundamental para comprovação desses delitos, né? Qualquer outros indícios, né, também podem ser utilizados para comprovação desses delitos. Muitos desses delitos de perseguição contumaz também podem ser efetuados no ambiente eletrônico. Então, qualquer tipo de mensagem de texto, comunicação insistente, envio de áudios, ligações, todas essas coisas podem ser utilizadas também como forma de comprovação de ocorrência de violência psicológica, né? Diria também que declarações de testemunhas, né, de pessoas que já tenham presenciado, que sejam ali do círculo de convivência dessas mulheres, também podem servir como mecanismos hábeis para comprovação da violência psicológica. E, por fim, eu diria que quando essa violência psicológica atinge o grau de maior severidade e que pode caracterizar a lesão corporal, aí a necessidade de realização de um exame pericial, né, para comprovação desse dano psíquico. Quando esse dano psíquico caracteriza o delito ou crime de lesão corporal. Aí, normalmente, há a exigência de um exame pericial em que um perito judicial vai verificar a ocorrência de sintomas ou de efeitos de transtorno de estresse pós-traumático e verificar se isso tem uma conexão ou não com aqueles atos que são caracterizadores da violência psicológica. Acho que tem mais uma pergunta que eu não estou conseguindo lembrar, que é até interessante, acho que foi a última pergunta feita. Posso lembrá-la, doutora? Pode, por favor. A professora Maria da Penha, imagino que seja essa, eu acho que é essa. É mais difícil a mulher agredida psicologicamente reconhecer a agressão, reconhecer essa violência, ou a justiça reconhecer e amparar essa mulher? Ok. Isso é uma pergunta aqui que eu poderia passar a tarde inteira falando sobre isso, porque é muito complexo mesmo. Acho que as duas coisas são desafiadoras, né? É muito complexo para a mulher reconhecer esse tipo de agressão. Por que é muito difícil para a mulher reconhecer esse tipo de agressão? Porque é um tipo de agressão muito sutil, é um tipo de agressão, como eu falei, quando eu comecei a responder as perguntas, principalmente na sociedade patriarcal, ela vem disfarçada como cuidado, como atos de romantismo. Então, tem uma frase de uma pesquisadora feminista que eu gosto muito, que chama Liette Safiotti, socióloga, em que ela descreve que é muito difícil para as mulheres reconhecerem, às vezes, que estão numa situação de violência, uma situação de abuso, principalmente de abuso emocional, porque é difícil para as mulheres que são socializadas dentro de uma sociedade patriarcal distinguirem o que é uma obrigação de gênero, né? O que é uma obrigação de gênero, entre aspas, o que as mulheres têm que fazer porque está dentro daquele estereótipo, daquele estigma tradicional do que é ser mulher e o que é violação de direitos humanos. Então, às vezes, as próprias mulheres não conseguem distinguir isso, né? Ou seja, muitas mulheres, por exemplo, ainda acham que têm obrigação de manter relações sexuais com seus maridos, né, que esse débito conjugal seria ainda uma obrigação do casamento, porque um dia ele foi interpretado dessa forma, inclusive juridicamente. Então, isso significa que é muito difícil, quando somos socializados em uma sociedade patriarcal, a gente conseguir diferenciar o que é violação de direitos humanos e o que é uma obrigação decorrente de um estigma tradicional de gênero, ou seja, do que se espera de nós, enquanto mulheres. Esse reconhecimento ele é muito complicado, né? Ele é muito difícil. E ele é uma tarefa que
essa desconstrução desses estigmas tradicionais, ela é uma tarefa que ela é diária, que ela é cotidiana e que ela não tem fim, né? Ela vai exigir da gente uma vigilância constante, né? Porque a gente recebeu essa educação e porque a gente recebeu essa socialização a partir desses estigmas ou desses estereótipos ou dessas definições de masculino e feminino a partir de papéis ou a partir de estereótipos tradicionais. Então, essa desconstrução, ela é muito, ela tem esse aspecto subjetivo que é significativo. Então, a Safiotti, ela vai dizer que, apesar da violência contra as mulheres ter um aspecto objetivo, ou seja, a Lei Maria da Penha define, né, o que é uma violência sexual, o que é uma violência psicológica, o que é uma violência física. Mas a violência também tem um aspecto subjetivo, significativo, que exige da gente essa compreensão do que é essa violência. E que para mulheres, né, pelo fato de sermos socializadas nesse ambiente patriarcal, às vezes é muito difícil a gente diferenciar uma coisa e outra, né? Então cursos de capacitação, informação, apropriação, né, dessa interpretação desses conceitos a partir de uma perspectiva de gênero, a partir de uma perspectiva feminista, são instrumentos que são utilizados com frequência e que são imprescindíveis para que a gente não caia, enquanto mulheres, nessa armadilha de não reconhecer essa situação de violência, ainda que seja sutil. Ok, doutora. Eu acho que respondeu bem aos questionamentos. Nós vamos pedir, assim, imensas desculpas ao público, porque nós temos várias questões ainda por responder, mas o tempo não nos permite avançar mais. Mas depois eu posso lhe passar as questões, né, para que você responda na medida do possível. E queria convidar a todos para que sexta-feira que vem estejamos aqui novamente, porque nós teremos a complementação desse programa com a discussão de um tema que é a violência psicológica do presencial ao virtual, né? Então, nós tivemos na sua fala toda uma ponderação a respeito de como essa violência psicológica ela pode ser comprovada e ela acontece também não só no mundo real. Então, o programa da sexta-feira que vem, ele complementa bem esse aspecto para a gente olhar desse presencial, que já é difícil, né, no que se refere à violência psicológica, e como é que isso vai para o virtual, que é um meio em que a gente se debate, no qual a gente está trabalhando ultimamente por conta da pandemia, e merece uma atenção bastante especial. Então, estão todos e todas convidados aqui, convidadas, para que a gente feche esse ciclo, que é a série Violência Psicológica, com a discussão da sexta-feira que vem. Agradeço a todos, especialmente a doutora Nálida, e passo a palavra para as suas despedidas e até mais, pessoal. Pois não, doutora? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu queria só me despedir, dizer que é um prazer fazer parte dessa roda de conversa. Das próximas vezes, se eu continuar fazendo parte desse projeto, não precisa mais me chamar de doutora, pode só me chamar de Nálida mesmo, mas, né, justamente porque a gente está tendo aqui uma troca bem horizontal, mas queria só finalizar dizendo também, e principalmente porque estou nesse ambiente, né, em que o público-alvo, principalmente professores e professoras, só dizer que essa semana eu estava lendo um livro muito bom de Amos Oz, que chama Resposta aos Fanáticos, né, em que ele tem passagens super interessantes e considerações interessantes, em que ele debate ali qual que é a importância de uma boa literatura, né? E aí, quando ele fala, né, dessa importância dessa boa literatura, ele diz: o que diferencia uma boa literatura de uma literatura ruim não é necessariamente que há um engajamento social de uma boa literatura. Pode ser que haja uma literatura ruim e que cumpra a sua função de ter um engajamento social.
Mas o que caracteriza uma boa literatura é porque a boa literatura ela é um instrumento capaz de, a partir de um modo criativo, inventivo, curioso e imaginativo, nos trazer assuntos que são assuntos antigos, né, como a violência contra a mulher, como o patriarcado, de um jeito novo, de um jeito inventivo e de um modo a nos fazer refletir sobre o significado desses assuntos, né? E que por isso eu acho que a importância da gente trabalhar com essa boa literatura é fundamental, né? Porque a gente passa essas mensagens de reflexão muito importante. E aí eu destacaria que nesse aspecto específico, como boa literatura, livros assim imprescindíveis, como Conceição Evaristo, com Ponciá Vicêncio, Toni Morrison, com O Olho Mais Azul, Maris Condé, com Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salem, Autobiografia de Minha Mãe, de Jamaica Kincaid, Alice Walker com A Cor Púrpura, ou A Terceira Vida de Grant Copeland, ou Remorso de Baltasar Serapião, de Walter Ugumã, enfim. Todos esses livros que, apesar de tratarem sobre esse assunto, que eu falei de um modo chato aqui, porque fiz a abordagem da lei, tratam de um modo muito, como eu disse, inventivo, imaginativo, curioso, e sempre novo, atual, sobre esses aspectos relacionados aí à violência de gênero, à violência contra as mulheres, principalmente numa perspectiva abordando aí também outros marcadores estruturais como a raça e a classe. Acho que é isso. Ok, obrigada, doutora. Ficamos aqui então. Até mais, pessoal.